vendo? Então, quando você multiplica isso aqui, você vai gerar isso aqui, que é a mesma matriz. Tá? Então, isso é conveniente para você resolver exercícios, para você fazer alguma análise teórica, às vezes é conveniente isso daqui. Não me ocorre agora se isso também pode ter alguma conveniência do aplicado computacional, numérico, na hora de implementar um algoritmo, na hora de implementar alguma coisa no computador. Eu não sei dizer se vale a pena fazer dessa maneira, tá? Mas eu estou dizendo que essa abordagem, enxergar desse jeito, é conveniente em algumas situações, tá? Então, aplicando essa ideia numa matriz de posto N, o pivoteamento que transforma AI em IA-1, como a gente viu agora há pouco, é o mesmo que o quê? O que significa pivotear mesmo? A gente acabou de ver que pivotear é aplicar operações elementares. Mas aplicar operações elementares é o mesmo que multiplicar por matrizes elementares. Então, por exemplo, você vai começar daqui e chegar aqui, né? Então, você aplicou uma primeira operação elementar, que é o mesmo que multiplicar por uma matriz elementar E1. Multiplica tudo isso aqui por uma matriz E1. Outra, não importa qual, E2 e etc. Até que você, no final do pivoteamento, aplicou K operações elementares. Ou seja, você multiplicou isso aqui por K matrizes elementares. Resultou na identidade. Ora, quando você fez isso aqui, você pode ler isso aqui da seguinte maneira. Isso que está aqui, ó, é o mesmo que multiplicar essa matriz por todo esse bloco e multiplicar essa matriz por todo esse bloco, que é o que está aqui, ó. Tá? Quando você multiplica essas E1 até EK pelo bloco I, ficou a própria. Quando você multiplica isso aqui pela A, ficou isso aqui pela A. Só que agora A-1 é esse bloco da direita. Ou seja, as matrizes elementares que transformaram A na identidade, o produto delas é justamente a inversa. Tá? Então, isso aqui pode, na prática, não ter utilidade, mas é um resultado teórico importante. Tá? A matriz inversa é o produto das matrizes elementares, na ordem em questão, que transformam a matriz A na identidade. Tá? Bem, e agora a gente vai partir para o último tópico. A gente vai voltar ainda em matrizes e inversão de matrizes, tá? Mas eu agora vou partir para um outro tópico que é importante também para a gente poder discutir matrizes e sistemas, que são os determinantes, tá? Então, deu um salto aqui de coisa, né? Mas a gente vai voltar ainda a falar em matrizes, sistemas e inversão de matrizes, quando relacionar aqui com os determinantes. Bem, isso que vocês estão vendo aqui, eu não queria que vocês se assustassem, nem saíssem correndo, e nem ficassem com medo, e não precisa tentar entender isso e saber decor isso aqui. Isso aqui vai ser a primeira e talvez apareça só mais uma vez no exemplo que vai aparecer depois, e depois vocês não vão precisar se preocupar mais com isso aqui, que é uma definição rigorosa de determinante. Tá? Eu vou explicar aqui rapidamente, vou tomar aqui 2 minutos para explicar, a gente vai ver isso num exemplo, mas depois o que a gente vai ver na prática, prática que eu digo aqui, no nosso estudo, nos nossos exercícios, para determinante, vão ser as propriedades dos determinantes, para um 2x2, 3x3, o Laplace e assim por diante. Essa definição na prática não vai ser aplicada, tá? Mas, de qualquer modo, eu gosto de mostrá-la. Pelo menos uma vez na vida, você sabe o que é formalmente um determinante N por N. Então, a definição é a seguinte, ó. Vamos chamar de Pn o conjunto de todas as permutações dos índices 1 a N. Tá? Então, pegue lá os índices de 1 a 3. Pode escrever aí no papel, tá? Pegue os índices de 1 a 3. Ou seja, pegue um vetorzinho formado pelos números 1 até 3. E gere aí as permutações disso. Então, as triplas, né? Vamos gerar as triplas. Uma tripla é a própria, é a identidade, a outra tripla, 1, 3, 2. Escreve outra aí, 1, 2, não, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Quantas você vai escrever? Pode responder.
3 fatorial. São 6, né? 6. 3 fatorial. 6. Se fosse de 1 a 4, daí tem mais, né? 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 3, tem 24. Daí não vou pedir para vocês escreverem. Mas são as permutações, tá? E o número delas é n fatorial, tá? E agora, eu quero que em cada uma dessas que vocês escreveram aí, que a gente analise uma quantidade que eu vou chamar de sigma de J. J é o vetor resultado, tá? Por exemplo, pegue J igual a 3, 1, 2. Vamos escrever aí. Escreva aí. 3, 1, 2. Como a gente agora não vai ter que escrever todas, vamos pegar em 4. Vamos pegar n igual a 4. 3, 1, 2 e... Vamos pôr o... Não, vamos fazer o seguinte. 3, 4, 1 e 2. Escreve aí. 3, 4, 1 e 2. É o n igual a 4 e a gente pegou aqui uma permutação dos números 1 a 4. Escreveram 3, 4, 1 e 2? Agora me digam quantas vezes vocês enxergam o fenômeno de um número preceder um número menor. Vamos contar aí. O 3 precede 1. Vai ticando aí, vai anotando. 3 precede 1. 3 precede 2. 4 precede 1. 4 precede 2. Mais alguma? Não, né? Então, essa permutação que a gente escreveu, 3, 4, 1, 2, quantas vezes ocorre esse fato de um número preceder um número menor? 4 vezes. Esse número 4, essa quantidade de inversões, eu vou chamar de sigma. Sigma de J, tá? Quantidade de inversões, ou seja, quantas vezes se inverte a ordem crescente, tá? Então, isso é uma inversão. Pois bem, o determinante de uma matriz é o somatório, fazendo o J variar em todas as permutações. Então, para uma matriz 5 por 5, por exemplo, esse somatório aqui vai ter 120, 5 fatorial, 120 termos, esse somatório. Cada termo do somatório vai ser um produto envolvendo 5 fatores, que são 5 elementos da matriz. Um de cada linha, pode ver, ó, linha 1 está representada, linha 2, linha N está representada. Cada coluna está representada também, ó, aqui esse elemento representa a linha 1 e ele mesmo representa a coluna J1. Esse elemento aqui representa a linha N e também representa a coluna Jn. Por exemplo, essa permutação que vocês pegaram aí, no determinante de uma matriz 4x4, vai aparecer A13, A24, A31 e A42. Com esse J que vocês escreveram aí, essa expressão vai aparecer num somatório de 24 expressões no determinante de uma matriz 4x4. E o sinal que vai aparecer na frente dela vai ser positivo, porque é menos 1 elevado à quantidade de inversões. Tá? Então, essa é uma definição rigorosa, é óbvio que com essa definição fica difícil a gente trabalhar, nós não vamos trabalhar com ela. Existem várias propriedades que dá para provar a partir dela, e o que a gente vai focar a partir de agora, o resto da aula, são as propriedades. Todas elas podem ser provadas a partir dessa definição. Eu não vou fazer isso, algumas delas até são triviais, a gente pode discutir rapidamente, mas eu não vou me preocupar em provar. A gente vai simplesmente usar as propriedades, tá? Mas para vocês não falarem que nunca viram a definição de determinante, ela está aqui, tá? Vamos ver um exemplo. Olha a matriz 2 por 2. 1 por 1 não tem nem graça, não vou nem colocar, tá? 2 por 2. Tá vendo aqui, ó? Note que o índice das linhas eu mantive sempre em ordem crescente, tá vendo como tá aqui, ó? 1, 2 até N, o índice das linhas, em cada termo daquele somatório. E o índice das colunas são as permutações possíveis. Para 2, a gente tem duas, né? 2 fatorial. Ó, a identidade que é 1 e 2 e 2, 1. Eu devia ter pintado de colorido aqui, né? 1 e 2 aqui, os índices das colunas, e o 2 e 1 aqui, o índice das colunas. É que dá um trabalho tão grande fazer isso nesses slides que eu acabei não pintando, tá? Mas então, olha aqui, ó, o índice das colunas. 1, 2, que é uma permutação par, porque tem um número zero de inversões, então é 1.
E 2, 1 tem uma inversão, por isso esse menos 1 aqui. E uma 3 por 3. Vamos olhar só duas delas, tá? Aquele 6 fatorial, aquele 6 que é 3 fatorial, vamos olhar essa do meio aqui e essa outra do meio aqui. Ó, todos os índices das linhas estão na ordem crescente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O determinante 3 por 3, eu imagino que todo mundo lembre, né, da regra de Sarros. Então, é esse produto aqui, mais esse outro produto aqui, mais esse outro produto aqui, menos esse e menos esse. Estão todos aqui, tá? Veja que esse aqui, por exemplo, 1, 3, 2, 1, 3, 2. 1, 3, 2, 1, 3, 2 veio de onde? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Tá aqui, ó. Veio aqui, ó. Quando eu pego essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui. E venho para cá. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Tá aqui. Eu só troquei a ordem para ficar sempre o índice das linhas. Aqui a permutação. 3, 1, 2. Quantas inversões? 3 na frente do 1 e 3 na frente do 2. 2. É par, portanto, mais. E essa? 1, 3, 2. É ímpar, né? Porque o 3 na frente do 2. Menos, tá? Essa é a regra geral, tá? Essa é a regra geral, mas, para o nosso alívio, não é desse jeito que a gente vai calcular os determinantes. A gente vai calcular, aqui, do 2 por 2 é trivial, né? Só esse produto. 3 por 3 tem a regra de Sarros, que são esses 3 produtos aqui, menos esses outros 3 aqui, paralelos à diagonal secundária. E a partir de 4, a gente acaba calculando pela regra de Laplace, ou, né, por um recurso computacional, tá? Aqui, ó, 3, 1, 2, a permutação, né, par, que eu falei, e aqui a 1, 3, 2, né, a ímpar, tá bom? E agora vamos focar na regra que, de fato, é a regra interessante, que é Laplace, tá? Bem, Laplace, se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui nesse determinante 3 por 3, só para exemplificar, tá? A regra ela vale para n por n, mas só para exemplificar. Se você coloca algumas coisas em evidência aqui, ó, por exemplo, A11 aqui, ó. Vamos colocar A1 em evidência aqui. A11 em evidência, tá? Vai sobrar 2, 2, 3, 3 e 2, 3, 3, 2, né? Tá vendo, ó? 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Isso vai aparecer aqui, ó. Ah, não, pera lá. Vamos colocar outro em evidência, para dar certo com a forma como eu fiz ali. O 1, 3. Vamos pôr o 1, 3 em evidência. Aqui. Coloque 1, 3 em evidência. Sobra 2, 1, 3, 2 e 2, 2, 3, 1, tá? Guarde aí, ó. 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1. Ó, o 1, 3 em evidência. E isso ali eu chamei de delta 1, 3, ó. 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1, tá vendo? Bem, da mesma forma, você pode pôr algumas coisas em evidência lá naquela expressão, reescrever aquela expressão desse jeito aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de desenvolvimento de Laplace do determinante. E aqui eu tomei por base, escolhi alguns elementos para pôr em evidência, não aquele que eu falei no início que era o 1. Eu escolhi pôr em evidência o 3, 1, o... Deixa eu ver quem que eu pus em evidência aqui. Não, não é 3, 1, é 1, 3. Eu escolhi pôr em evidência o 1, 3, tá aqui, o 2, 3, tá aqui, e o 3, 3. Esses aqui eu escolhi pôr em evidência. Poderia ter escolhido esses outros, ou esses aqui, ou esses, qualquer linha ou qualquer coluna eu poderia ter escolhido para pôr em evidência e reescrever de um jeito parecido com esse, tá? Mas isso aqui é basicamente a regra de Laplace. A gente vai ver agora generalizando, né, que esses números são chamados os cofatores das correspondentes posições e, enfim, e o determinante dado por essa expressão, tá? Então, para o caso n por n, o determinante é justamente essa expressão. É você escolher uma linha ou uma coluna, aqui o caso eu escolhi a linha I, e pega cada elemento da linha I, e multiplica por uma coisa que aqui, ó, eu estou chamando de delta, né? Ele vai ser chamado de delta, vai ser chamado cofator, e que ele é uma conta. Essa conta aqui, que nesse caso está explícita, eu já vou dizer o que ela é de forma genérica, que é o cofator, o que ela é de forma... Então, é essa somatória. Então, o que que vai ser esse delta I1, o que que vai ser esse delta I2? Então, para cada elemento I, J,
para cada elemento IJ, a linha I está fixa, eu peguei o cofator. O que é o cofator? O que é esse delta IJ? É menos 1 elevado a I mais J, ou seja, vai ter um sinal mais ou menos ali, vezes um determinante de uma matriz MJ. Quem é MJ? É a matriz que sobra quando você pega A, elimina aquela linha e aquela coluna. Então, para cada fixado I, aqui, para cada J, você pega a linha I, coluna J, elimina, forma uma matriz 1 a menos de dimensão, determinante dela, troca ou não o sinal. Nesse somatório aqui, você vai ter o determinante da matriz A. Ou seja, isso aqui diz o seguinte, que você pode reduzir um determinante 4 por 4 a 4 determinantes 3 por 3. Tá? Então, essa é a regra de Laplace. Essa regra é provada que vale para qualquer linha, para qualquer coluna da matriz. Tá? Então, como eu já disse, ó, delta IJ é chamado cofator da posição IJ. Esse determinante aqui foi escolhido, a linha I, foi calculado com base na linha I. Poderia ser calculado com base em qualquer outra linha, em qualquer outra coluna. Por exemplo, aqui foi escolhida como base a coluna J. Ó. 1J, 2J, NJ, a coluna J. Mas os cofatores, eu peguei os correspondentes. 1J, 2J, etc, até NJ. Tá bom? Então, esse é o determinante calculado por Laplace. Tá? Só um exemplo aqui para ilustrar. Nessa matriz aqui, que linha ou que coluna vocês escolheriam para servir de base, levando em conta que esse somatório, você vai multiplicar elementos da fila que você pegou pelos cofatores. Cofatores são determinantes que você vai ter que calcular, mas aqui são elementos da matriz. Quem você escolheria como base? Linha 2 ou coluna 3? A quarta, linha 2 ou coluna 3 linha 3 ou coluna 4. Tá? 3 opções aqui você tem. Qualquer uma das 3 vai te economizar caminho. Por quê? Porque você não precisa calcular o cofator da posição 3, 3, nem da posição 3, 4, porque você vai multiplicar por 0. Se você escolhesse a segunda coluna, você teria que trabalhar bastante. 4 cofatores teria que calcular. Mas a gente vai escolher aqui a linha 3, tá? Então, veja. Aqui também eu não fiz a coisa toda bonitinha como seria legal fazer, né? De colorido e deletando e apagando a linha e a coluna correspondente. Vocês vão ter que fazer um esforço aí. Apaga a coluna do elemento 1 aqui. Eu vou pegar o elemento 1. Apaga a coluna dele, tampa a coluna dele e tampa a linha dele. O que sobra? 1, 0, 3, 1 menos 1, 0, 8, 3, 2. Está aqui, ó. Determinante. Então, essa é a matriz M e J. Aqui o determinante, falta ver o sinal. O sinal tem a ver com essa posição aqui, né? Que é 3, 1. 3 mais 1, 4, por isso não mudou o sinal. Agora o 5. Agora você vai apagar essa coluna, vai apagar essa linha e vai ver o que sobra. O que sobra quando você apaga essa coluna do 5 e a linha do 5? Vai sobrar isso aqui. Tá? Você pega o 5 e multiplica pelo cofator dessa posição. Quem é o cofator? Menos 1 elevado à linha mais coluna, que dá menos 1, e o determinante que sobra, que é isso aqui, tá bom? Depois vocês fazem direitinho, tentam entender direitinho, mas basicamente é isso. O resto da conta, obviamente, que eu não coloquei aqui, porque, bem, tá. Então, esse é uma aplicação simples da regra de Laplace, tá bom? A gente vai voltar ainda em Laplace, tá? E a gente vai voltar nesse exemplo aqui, inclusive, tá? Tem um jeito de você melhorar e ao invés de ter que calcular esses dois determinantes aqui, esses dois aqui, calcular um só, tem. A gente vai voltar nesse exemplo depois, vai mexer um pouquinho nessa matriz e vai ver que dá para calcular o mesmo determinante dela por uma conta mais simples. Mas isso vai ficar para daqui a pouco. Vamos ver umas outras propriedades de determinantes. Bem, tem algumas aqui que eu nem gastei muito tempo para tentar escrever por fórmula e tal, porque são propriedades que, como eu disse, vocês já aprenderam isso uma vez e devem estar lembrados delas, e quem não lembra vai lembrar rapidamente agora. Por exemplo, uma matriz que tem uma linha ou uma coluna nula, ou uma matriz que tem duas linhas iguais, uma matriz que tem linhas proporcionais ou colunas proporcionais. Qualquer uma dessas situações, o determinante vai dar 0. Tá? Então, isso é uma propriedade bem básica dos determinantes. Não vou nem
com ela aqui. Uma outra propriedade, tá? Também não vou gastar tempo com ela aqui, apenas para informação e uso caso precise. Determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz. Ah, você não definiu o que é a matriz transposta. Eu disse que eu não iria fazer tudo, porque eu parto que vocês já têm um curso de álgebra linear uma vez na vida. Então, aqui A, com T maiúsculo, indica a transposta. Você pegar cada linha, pôr de pé e transformar em coluna. Ou, se você preferir enxergar de outro jeito, pega cada coluna, deita e transforma em linha. Ou pega cada elemento IJ e põe na posição JI. Dá na mesma. Essa é a matriz transposta. Então, a matriz transposta de uma 5 por 8 vai ser uma 8 por 5. Você pegou cada uma das 5 linhas, pôs de pé e transformou em coluna. Tá? Vai ser 8 por 5. E assim por diante. Para uma matriz quadrada, a transposta tem o mesmo tamanho. É diferente ó, em muitos casos, né? Às vezes é igual quando a matriz é chamada simétrica, dá igual. Quer dizer, quando dá igual, a matriz é chamada simétrica. Mas quando ela é quadrada, sendo ou não simétrica, o determinante é igual. Outra propriedade interessante, importante, é que o determinante do produto é o produto dos determinantes. E uma outra propriedade que também vale a pena comentar é uma tal de distributividade, no seguinte sentido. Imagine que uma coluna de uma matriz, por exemplo, aqui essa matriz, o V1 pense como uma coluna, o V2 como coluna, o VL aqui uma coluna, o VN uma coluna. Imagine que essa coluna VL, você decompôs, ou você enxerga ela como uma soma de dois vetores. O vetor VL enxergue como um vetor VL' somado com o vetor VL duas linhas. Então, você forme duas matrizes. Todas as outras colunas iguais, e só essa aqui é o VL'. E aqui, VL duas linhas. Então, você tem duas matrizes, tá? Uma com VL', outra com VL duas linhas. Pois bem, a tal distributividade aqui diz o seguinte, que o determinante dessa matriz é a soma desses determinantes. Tá? Essa é uma propriedade que pode ser conveniente também para a hora de resolver algum exercício, ou a hora de fazer alguma coisa teórica. É uma propriedade que pode ser conveniente. Bem, como exercício, tarefa de casa, tá? E vocês vão entender por que eu chamei de distributividade, deixei entre aspas, porque, bem, não é bem uma distributividade, eu não estou fazendo produto de matrizes e soma de matrizes, mas vocês vão entender bem por que eu pus a palavra distributividade na hora que forem fazer a conta para esse exercício 2×2. Tá vendo aqui, ó? O VL é a coluna 1, que está decomposta como AC' e AC duas linhas. Tá? Então, aqui está o contexto exatamente como está no geral aqui. A coluna 1, o V1' e aqui o V2'. E você fazendo esses determinantes aqui, a soma deles dá o determinante dessa. O distribuir no sentido de que você distribui a coluna comum para cada uma das parcelas. Ó, tá vendo? A coluna comum BD distribui para cada parcela. É isso. Esse é o exercício, tarefa de casa, basta calcular o determinante 2×2 aqui, não vou fazer essa conta e nem vou dar tempo aqui para vocês fazerem, porque eu não tenho esse tempo. Tarefa de casa. Mas tem um alerta aqui, hein? Tem um alerta, isso é um erro que eu já vi ao longo de toda a minha vida, 30 anos vivendo matemática, isso apareceu inúmeras vezes. Dá a entender que essa propriedade aqui de cima diz que o determinante da soma é a soma dos determinantes. De fato, aqui no segundo membro, a gente tem uma soma de determinantes. Mas a soma dessas matrizes não é essa aqui. Essa matriz não é a soma dessas duas, senão teria 2B e 2D. Tá? Então, não é. Por isso, esse alerta, cuidado, o determinante da soma não necessariamente é a soma dos determinantes. E o exemplo trivial, ó. Essa matriz é a soma dessas duas. Mas quando você calcula o determinante aqui e aqui dá 0, e, portanto, soma 0, o determinante aqui dá 1, tá? Então, isso é um alerta aí que é importante. Tá? E agora, as propriedades que realmente são interessantes, tá? Ou são as mais interessantes, pelo menos para a minha aula de hoje. As operações elementares, o determinante à luz das operações elementares, ou operações elementares à luz de determinantes. Enfim, falar de operações elementares e determinantes ao mesmo tempo. Bem, a gente já viu que aplicar a operação elementar numa matriz é o mesmo que aplicar na identidade e multiplicar pela matriz, concorda? Né? A gente já viu isso.
Por exemplo, aplicar a operação elementar de trocar a linha 2 com a linha 3 aqui, ó, tá? Linha 2 com a linha 3. Não, peraí. Acho que é a linha 1 com a linha 2, perdão. Aqui, olhe para essa matriz aqui. O que aconteceu com essa matriz aqui em relação a essa matriz aqui, ó? Linha 1, linha 2, linha 3, que eu chamei de ABC. O que aconteceu com aquela matriz lá? Eu peguei aqui e troquei as duas linhas de lugar, tá vendo? Ó, troquei as duas linhas de lugar. O que significa trocar essas duas linhas de lugar? Multiplicar por uma matriz elementar do mesmo tipo. Onde você pegou a identidade, pega a identidade e troca as duas linhas de lugar, tá aqui, ó, e multiplica. Então, esta operação elementar de trocar duas linhas de lugar, né, que deu origem a essa matriz aqui, é o mesmo que fazer essa conta. Agora eu pergunto, pela regra do determinante do produto, o determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante desse produto, que é o mesmo que o determinante da matriz original, que eu vou chamar de A, vezes o determinante dessa aqui. E qual é o determinante dessa matriz aqui, ó? 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. O determinante aqui é menos 1. Ou seja, trocou duas linhas de lugar, o determinante dessa matriz vai ficar menos 1 vezes o determinante dessa. Dá para provar que quando você pega uma identidade e troca duas linhas de lugar, o determinante troca de sinal, tá? O determinante é menos 1, é isso. Dá para provar que quando você pega a identidade, troca duas linhas da identidade, o determinante vai ficar menos 1, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Então, o determinante troca de sinal quando você troca linhas de lugar. Agora, vamos fazer a outra. Ó, você pegou uma matriz A e multiplicou a linha 2 por uma constante K. Isso é o mesmo que pegar a matriz A e multiplicar por essa matriz aqui. O que acontece com o determinante? Fica multiplicado pela constante. Então, quando você multiplica uma linha por uma constante, o determinante dessa matriz aqui vai ser o determinante dessa vezes o dessa, ou seja, é o determinante da matriz original vezes a constante que você usou para multiplicar a linha. E o que acontece se você pegar essa matriz 3 por 3 e multiplicar ela inteira por 5? O que vai ficar a matriz resultante? Tudo multiplicado por 5, não só a linha. Tudo. O determinante da nova matriz ficou multiplicado por quanto? 125. 125, porque você fez isso em cada linha, e em cada uma delas você multiplicou por 5, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Multiplicar uma matriz por uma constante, o determinante não fica multiplicado pela constante, e sim pela potência dessa constante, na dimensão da matriz. E a outra operação elementar, que é a mais interessante. Note aqui, ó, que essa operação elementar, o determinante mudou, é uma mudança controlada, mas é uma mudança. Aqui o determinante mudou, também é uma mudança controlada, eu sei exatamente qual é a mudança. Mas olha essa operação elementar, que é a mais interessante, na minha opinião. Multiplique a linha 2 por uma constante K, some com a linha 3. Olha aqui para a matriz aqui do canto, ó. Aqui. Multiplique a linha 2 por K e some com a linha 3. O que vai dar? Vai dar essa matriz aqui, que a gente já discutiu, que é o mesmo que fazer isso na identidade. Ó. Multiplica a linha 2 por K, soma com a linha 3, deu isso aqui, multiplica essa conta aqui, é justamente o que está aqui. Tá? Tanto fazer do jeito que está escrito aqui, por operações por produto de matrizes elementares, quanto aplicar direto a operação elementar aqui, dá na mesma. Qual é o determinante dessa nova matriz, que é aquela matriz que a gente faz no pivoteamento para obter zeros? Que é aquela matriz que a gente obtém no pivoteamento com o objetivo de produzir zeros. Qual é a ação, qual é o efeito dessa ação de multiplicar uma linha por uma constante, somar com outra e deixar no lugar dessa outra? Ou seja, de multiplicar por isso aqui. O determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante dessa, vezes o determinante dessa.